Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade a nosso estudo, sobre a separação de mistura, o fracionamento de misturas. A nossa aula hoje de Química A, vou estar fazendo essa aula que o nosso amigo Cleito não pôde vir. Então, é referente às aulas 15 e 16 da página 232. E vamos falar sobre o fracionamento de misturas. Vamos lá. Daí, o que é que nós vamos ter aqui? Olha, separação de misturas homogêneas ou também essa mistura homogênea, que é também chamada de solução. Vocês já viram lá a separação, na aula anterior, sobre as misturas heterogêneas, e hoje nós vamos estar encerrando essa parte sobre separação de misturas, trabalhando a heterogênea. Então, uma mistura homogênea, eu vou ter o quê? Apenas uma fase, não é isso? Então, terei apenas um único aspecto visual quando eu misturar essas substâncias. E, com isso, quando eu tenho um único aspecto visual, uma única fase, essa mistura homogênea, eu posso chamá-la de solução. Aí, olha, observe aí no livro de vocês, na página, na apostila, eu tenho aqui, olha, principalmente solução gás-gás. Então, a técnica de separação vai ser o quê? Liquefação fracionada, liquefação da mistura e posterior destilação fracionada. E eu posso ter aqui, olha, uma solução líquido-sólido, onde eu tenho a destilação simples, obtenção do líquido. Se eu quiser obter o líquido, eu faço por meio da destilação. E se eu quiser só eliminar o solvente, eu tenho a obtenção do sólido. Então, líquido-sólido, destilação simples, com a obtenção do líquido, e a eliminação do solvente, obtenção do sólido. E eu tenho aqui a minha solução líquido-líquido. Então, esse aqui eu vou utilizar a destilação fracionada. Nós veremos cada uma delas, e vamos entrar mais em detalhes. Então, tenho aqui, olha, o exemplo da água e sal. Eu tenho aqui uma mistura homogênea. Eu tenho aqui, olha, um líquido e um sólido, líquido e o sólido, e tenho diferentes pontos de ebulição. Daí, o que é que nós vamos ter, olha? O que é que eu vou utilizar? Tá aqui essas vidrarias e esses materiais que nós iremos utilizar. Então, a água e o sal, eu vou ter aqui, olha, o condensador, aqui eu posso um becker, o balão e uma chama, um bico de Bunsen aqui para aquecer. Daí o que é que nós vamos ter? Essa destilação simples eu tenho, ou com a eliminação do líquido para ficar com o sólido, ou eu posso também reter, ficar com esse líquido, Então, o que é que acontece? Aquece essa substância, o ponto de ebulição deles são bem diferentes, bem distantes. E o que é que acontece? Vai formar vapores, no caso aqui a água, o ponto de ebulição do sal é em torno de 805, 808 graus Celsius. E o da água nós sabemos que é a partir de 100 graus Celsius. Então, aqueceu aqui, a água passa por aqui, por essa coluna de fracionamento, e tem o contato nesse condensador. Eu tenho aqui, olha, uma passagem de água, de água fria, e tem esse tubo aqui no meio, olha, que conecta direto aqui, poderia ser direto do balão para a saída aqui e
coleta desse líquido no becker. Então, olha, aqueceu, né, tornou-se em vapores, chega aqui nesse condensador, que é condensação, volta novamente ao líquido e vai ser recolhido a água. Tenho aqui a minha destilação simples. Aqui eu ficarei com sal e aqui com a água. Então, destilação simples, líquido mais sólido. Destilação fracionada. Peguei aqui como exemplo água e álcool, né, uma mistura homogênea, terei uma única fase. Eu tenho aqui, olha, líquido, líquido e diferentes pontos de ebulição. Só que, neste caso, da água e o álcool, nessa diferença de ponto de ebulição deles, eles não são tão distantes quanto lá na água e o sal. O álcool, a partir de 72 graus Celsius aproximadamente, 72 a 74 graus Celsius, ele começa a se tornar vapor, né? E a água, a partir de 100, observe que aí ele é meio próximo. Então, o que é que vai acontecer neste caso? Então, nós teremos aqui, olha, novamente, esse mesmo sistema, só que eu vou ter um termômetro, vou precisar de um termômetro para observar a temperatura. Por quê? Coloquei aqui, ó, a mistura dessas duas substâncias na minha solução, água e álcool, por exemplo. Ao aquecer, o que é que vai acontecer? A água é 100 graus Celsius, o álcool aproximadamente 74 graus Celsius, né? O que é que vai acontecer? Esse álcool ele vai começar a se tornar vapor primeiro. Então, por isso que é necessária a utilização do termômetro. Então, o que é que acontece? Aqueceu minha solução, água e álcool, começou 73, 72, 74 graus Celsius, começa o álcool a se tornar vapor, passa por esse condensador, volta novamente ao estado líquido e vai ser recolhido aqui neste Erlenmeyer. Então, olha, com o tempo, né, vai passando o tempo e essa temperatura, né, ele vai controlando essa temperatura e com o passar do tempo você vai separar, retirar esse álcool. Quando você perceber que a temperatura, né, que não está mais pingando, né, saindo aqui álcool, significa que ele já saiu totalmente ou quase que totalmente. Então vou ter a separação, né, destilação fracionada, frações, primeiro um, depois o outro. Então vai ser necessário controlar essa temperatura. E essa separação, ela vai ocorrer, né, como eu citei, na ordem crescente dos pontos de ebulição, como eu citei lá na frente. Então, chegou a 72 graus Celsius, tem o 2 lá, água e álcool. O 72 é do álcool, por exemplo. Então, ele vai começar a sair primeiro. Essa destilação fracionada, ela é bastante utilizada no processo de obtenção dos derivados de petróleo, né? Então, processo industrial que vai fazer esse fracionamento para obtenção, né, das substâncias que compõem esse petróleo. Então, temos aqui, olha, como funciona. O petróleo bruto entra aqui nesse forno de destilação, ele vai ser aquecido, né, se torna vapores, vem para cá e eu vou ter, olha, essas bandejas ou pratos a 20 graus Celsius. Então, vou controlando a temperatura para o produto que eu quero obter. Se eu quero gás metano, então vou deixar a 20 graus Celsius, né? Vai ser gás butano e propano. Vamos pegar aqui outro, o diesel, 300 graus Celsius. Então, eu quero obter diesel, então 300 graus Celsius. Querosene, né? Aqui nesse intervalo aqui, ó, entre 300 e 200. Então,
esse processo de destilação usado principalmente nas indústrias petroquímicas para obtenção, né, e separação desses derivados do petróleo. Então, tenho aqui as bandejas com o controle de temperatura para aquele produto no qual eu quero obter. Tá aqui, olha, por exemplo, mais um esqueminha aqui, petróleo cru, né, o forno de vaporização desse petróleo. E aqui, olha, gás combustível, né, que as bandejas ou pratos, né, gasolina de avião, gasolina comum, óleo diesel, querosene, parafina, e ainda aproveita os resíduos, né, para utilizar no asfalto. Então, do petróleo, tenho várias frações, vários produtos, várias substâncias que pode ser obtido através dessa destilação fracionada. Mais uma separação de mistura aqui, nós vamos ter a liquefação mais destilação fracionada. Então, esse processo ele vai ser utilizado para separar gases e vai ser baseado na diferença dos pontos de ebulição dos componentes dessa mistura. Então, vai ocorrer o quê? O abaixamento, né, da temperatura, né? Através do abaixamento dessa temperatura, os gases vão ficar liquefeitos, né, e separados. Exemplo aqui, ó, do atmosférico. O que é que vai acontecer aqui? Olha, tem uma mistura homogênea, né, gasoso, e diferentes pontos de ebulição. Por exemplo, aqui, ó, o atmosférico, né, além desses dois aqui, né, são os principais. Eu tenho aqui, ó, o nitrogênio, N2, menos 196 graus Celsius. E o oxigênio vai ser liquefeito, que é a menos 183 graus Celsius. Daí, olha, o que é feito? A liquefação e, posteriormente, a destilação fracionada. Então, liquefação mais destilação fracionada. Daí, eu tenho esses dois passos. Outro exemplo que eu tenho é o processo, né, de efusão, né? Efusão, que também é utilizado na separação dos gases, vai estar aqui vai se basear na diferença de densidade desses gases, né? Através, como é que vai ser obtido, qual é o processo realizado? Então, através do aumento da pressão, vai se aumentar a pressão. O gás mais denso vai sofrer fusão com a velocidade mais baixa. Vejamos aqui, ó, o que é isso? Ó. Tem o metano e o hidrogênio. Solução uma mistura homogênea, né, no estado gasoso, né, gasoso mais gasoso, tanto soluto quanto solvente, e com diferente densidade. E o que é que vai acontecer aqui? Olha, através do aumento da pressão, o gás mais denso vai sofrer efusão, né, com a velocidade mais baixa. Então tá aqui, olha, esses dois sistemas, tá aqui os dois gases, nesse lado esquerdo aqui. Então, que eu tenho o controle da passagem de gás. Então, aquele menos denso, né, já vai aumentar a pressão, né, o gás mais denso vai sofrer efusão com velocidade mais baixa. E quem tem a menor densidade, olha, vai fazer esse processo de efusão, essa passagem, né, para esse outro recipiente, bem mais rápida. E o mais denso vai ficar aqui. Então, esse é o processo de efusão, separação utilizando essa diferença de densidade desses componentes que compõem essa solução. Beleza? Vamos aqui a uns exemplos. Pega aí a apostila de vocês, que eu tenho aqui, olha. A questão 1. O Rio Grande do Norte é o maior produtor brasileiro de cloreto de sódio, usado como sal de cozinha, obtido a partir da água do mar, sob condições favoráveis de incidência solar e de ventos. Na obtenção do cloreto de sódio, dois processos destacam-se. E aí? Dá um tempinho aí. Pausou? Respondeu? Vamos lá.
Centrifugação e decantação, decantação e dissolução, dissolução e evaporação. Observe aqui, ó, que é a obtenção de cloreto de sódio a partir da água do mar. Então, lá ele já vai estar dissolvido. Então, não é a letra C. Precipitação, então, não vai ser precipitação também. Então, evaporação e precipitação. Então, na letra E não está correto porque primeiro vai evaporar e depois precipitar. Então, nós vamos ter aqui, olha, correto, letra D. Beleza? Vamos aqui para mais uma questão. Então, a volatilidade. O que é essa volatilidade? Ele dá o conceito aí, ó, a propriedade da substância relacionada com a sua capacidade de vaporizar, né, nas condições ambientes. Um exemplo é aquele lá que utiliza para remover o esmalte da unha, né, conhecido comercialmente como acetona. Então ela se volatiliza, né? Se você deixar ela aberta, o frasco, o que é que vai acontecer? Ela vai se tornar vapores. Então, propriedade da substância relacionada com a capacidade de se vaporizar nas condições ambientes. Quanto mais facilmente ocorrer a vaporização, mais volátil será essa substância. Aí, a respeito disso, comentou-se: quanto maior a temperatura de ebulição, menor a volatilidade da substância. E aí, quanto maior a temperatura de ebulição, menor a volatilidade da substância. E isso, né, se eu for precisar de maior temperatura para ebulir, então quanto maior a temperatura de ebulição, menor vai ser a volatilidade dessa substância. Tá correto? Não existe sólido volátil? Será que não existe? E nas salinas analisadas no exercício anterior, a obtenção de sais deve-se ao fato de eles não serem voláteis? Então, justamente porque, olha, se o exercício anterior, a obtenção de sais, deve-se ao fato de eles não serem voláteis, se ele fosse volátil, né, nessa temperatura que nós temos aqui no Nordeste, o que é que aconteceria com esse sal? Olha aí, se tornava vapor. Então, correta aqui, letra E. E por último, para a gente encerrar, nós temos aqui a questão 4. Observe aí no livro de vocês. Um sal amarelo foi misturado com água, originando uma solução amarela e excesso de sal precipitado. Em seguida, foram feitos nesta ordem: uma filtração e depois uma destilação. Quais são a constituição e a cor de cada líquido obtido em um? Vamos lá? Deram pausa? Responderam? Então vamos aqui, ó. Na operação 1, o sólido fica retido e o filtrado é a solução amarela. Posteriormente, o que é que nós vamos fazer aqui? Uma destilação. Foi feita uma destilação. E obtém-se a água incolor, né? Porque esse amarelo, né, que tornou a solução amarela, era resultante de alguma substância que se dissolveu que era proveniente desse sólido. Então, destilou, então terei somente a água que vai ficar incolor. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Nos vemos em breve. Abraços.